Muito boa tarde, amigas, amigos. Estamos aqui juntos nessa autoinvestigação, nessa investigação da vida, nessa autoproposição a uma vida diferente. Queremos uma vida melhor, queremos uma vida mais profunda, queremos uma transformação. Nenhum de nós quer continuar nos seus erros, sinceramente queremos mudança. Por isso estamos aqui. Há uma passagem muito interessante da vida de Chico Xavier, em que ele, já tendo passado pelo pinga-fogo, aliás, se você procurar nas redes, no YouTube, por exemplo, Pinga Fogo com Chico Xavier, você vai ter um maravilhoso programa de entrevistas, com muito conteúdo, muita validade para os tempos de hoje, que foi um marco na televisão brasileira. E Chico, depois de ter passado por isso, angariou uma popularidade enorme no país inteiro. E depois disso foi chamado para conversar com os trabalhadores de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. E foi. Mas foi mediante o seguinte trato com o dirigente da entidade, que seria uma conversa apenas com os trabalhadores e sem divulgação. E assim foi feito. Quando chegou lá, o salão estava cheio. Os jardins estavam abarrotados. Pessoas se exprimiam em todas as janelas. Havia pessoas nas calçadas e nas ruas. O trânsito estava interditado. O dirigente não sabia onde colocar a sua cara. Envergonhado, disse para Chico que tinha cumprido rigorosamente o combinado. Não divulgara para ninguém. E Chico, com a maior tranquilidade do mundo, disse: eles estão com muita saudade de Jesus. Se for ver o declarado, o que cada um fala, cada um de nós tem um motivo diferente para estar aqui. Mas no fundo, estamos todos. Cada um de vocês, cada um dos amigos espirituais que estão assistindo esse nosso encontro, cada um dos amigos espirituais que estão coordenando e inspirando esse nosso encontro, tanto a mim quanto vocês, estamos todos, absolutamente todos, com muita saudade de Jesus, com muita vontade de transformação, com muita vontade, muita abertura para o novo, para o homem novo, que se prepara para nascer dentro de nós e que nascerá. Ninguém pode dizer quando, se nessa vida ou em outras, se nesse século ou em outros, mas nascerá. E essas angústias, essas tensões desse nosso tempo que nós sentimos agora são apenas as contrações desse maravilhoso parto. Muito bom que estejamos juntos. Precisamos de companhia na hora de dar à luz, mas essa é a nossa hora. Podemos, com a nossa boa vontade, com essa nossa disciplina, com essa nossa fraternidade, acelerar as contrações. Favorecer que esse parto do homem novo se dê o quanto antes e o quanto melhor. Muito bom estar com vocês. Hoje vamos começar o capítulo 2 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E vamos estudar, nesse capítulo 2, as punições e os prazeres futuros. As punições e os prazeres futuros.
a fim de, na melhor das intenções, cercear as piores manifestações do ser pelo medo do futuro, diminuir os erros humanos pelo medo do futuro e, na pior das intenções, fortalecer a instituição e os poderes dos próprios teólogos, da própria instituição. A mente humana criou a ideia do inferno, dos castigos futuros, terríveis, de forma a conseguir que as criaturas errassem menos por medo. E de forma a conseguir que, amedrontadas, a tendência é a quaisquer mandamentos das instituições e dos sacerdotes. Pagar o dízimo, pagar as indulgências, obedecer a tudo o que lhe orientasse. Então está incrustado nas nossas mentes, e não apenas por obra do catolicismo, do protestantismo, mas na cultura grega anterior, muito anterior a Jesus, já havia a ideia do Hades, a ideia das regiões tenebrosas, infernais, do mundo espiritual, já é muito antiga, porque desde muito tempo atrás o ser humano desdobra, faz viagens astrais, faz viagens espirituais, e nessas viagens, pelo seu padrão vibracional, ele quase sempre vai para regiões sombrias do mundo espiritual. E de lá volta com essa consciência da existência dessas instâncias de vingança e dor, onde as pessoas se arrependem, se acusam dos seus erros mútuos, não sendo difícil formular a ideia, baseada em nossas próprias práticas na Terra, que quem errou tem que ser punido, e que Deus pune aqueles que erram. Porque na preguiça de nos colocarmos à imagem e semelhança de Deus, colocamos Deus à nossa imagem e semelhança, só conseguindo conceber um Deus que pune e rigorosamente aqueles que erram. Já aqui na Terra, como aconteceu com Sodoma e Gomorra e inúmeras outras cidades destruídas pela ira de Deus, assim concebiam as pessoas, assim está na Bíblia, e muito mais após a morte, quando teríamos que purgar, que ser punidos, que sofrer as consequências dos nossos erros. Até hoje se pensa o karma dessa forma. A maioria dos reencarnacionistas compreende a lei de ação e reação como uma punição de Deus. Aquele que matou vai ser vítima de um assassinato, aquele que estuprou vai ser vítima de um abuso sexual, e assim por diante. Olho por olho, dente por dente. A ética mais primitiva do ser humano nós atribuímos a Deus. É tão forte essa cultura que alguns de vocês devem estar pensando, mas não é assim que funciona? Na nossa compreensão, não é assim que funciona. Vamos tentar desenvolver um pouco o que a gente pensa.
Vamos tomar pela raiz a doutrina de Jesus. Pela raiz da doutrina de Jesus, o objetivo, o sentido da existência qual é? Qual é o princípio basilar? Qual é o norte existencial da criatura? Perguntado sobre o maior mandamento, Jesus não deixou dúvidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso estão toda a lei e os profetas. Numa palavra, amor é o sentido da existência. Mas esse amor universal, esse amor desinteressado, está perto de nós? Claro que não. A humanidade está aprisionada no egoísmo. E como será esse salto do egoísmo, da estreiteza de perspectiva, de ponto de vista, de interesse, de motivações, que é o egoísmo, para esse amor universal, transcendente e profundo? Esse enorme abismo será suplantado como? Qual é a ponte? E que ponte é essa que podemos erguer para fazer a nossa expansão espiritual? Jesus também deixou claro: faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, coincidindo totalmente com os preceitos da filosofia, pelo altruísmo, da psicologia, pela empatia. Vem a ideia cristã da compaixão, cristã, budista, ou seja, há uma convergência total. Nós crescemos do nosso ponto de vista exclusivo, excludente dos outros pontos de vista, aprendendo a nos colocar no lugar do outro. Não é lógico que assim seja? Quanto uma geração tem a aprender com a outra, quanto uma cultura tem a aprender com a outra, quando você viaja e conhece um pouco do modo de visão dos orientais, você fala: nossa, quantos brasileiros teriam a aprender. E os mais sensíveis deles pensam o mesmo a nosso respeito. Essa alegria, essa descontração. Quanto o homem tem a aprender com a mulher, quanto o jovem tem a aprender com o idoso e vice-versa. A compaixão, a empatia são o grande segredo para sairmos do egoísmo e irmos gradativamente incluindo, ao invés da exclusão típica do egoísmo, incluindo outros pontos de vista. É isso que faz a compaixão por nós. É isso que faz a empatia por nós. Por isso, dizemos com certeza que a caridade não é atributo dos anjos e dos santos e dos puros, mas dos lúcidos. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Perguntemos a nós mesmos: temos nós conseguido facilidade para fazer esse movimento da compaixão, da empatia? Tem a humanidade em geral conseguido, se esforçado para fazer esse exercício? A resposta realista é: varia muito, mas em geral há pouca boa vontade para a compaixão. E aí o que a vida faz? Braços cruzados? Desiste de nós? Claro que não. Deus nunca desiste de nós, de forma em que precisa de um mecanismo para nos ajudar. E esse mecanismo é a reencarnação. O que faz a reencarnação por nós? Já que nós temos dificuldade em nos colocar no lugar do outro pela boa vontade, a reencarnação nos coloca no lugar do outro compulsoriamente. Às vezes
num planejamento dos mais lúcidos que nos assistem antes da reencarnação, aquele homem, aquele espírito que reencarnou muitas vezes como homem e que se tornou orgulhoso da sua masculinidade, desenvolvendo a postura da superioridade do homem, precisa renascer como mulher. Aquele rico precisa renascer como pobre. Aquele branco que oprimiu negros precisa renascer como negro. E assim o judeu com o palestino com o judeu. E todas as diferenças, todas as múltiplas opressões e violências vão sendo ressignificadas, vão sendo trabalhadas para cada um, colocando-nos no lugar do outro. E assim, induzindo cada um a superar a estreiteza do egoísmo e ir ampliando os seus pontos de vista. Os mais lúcidos, pela compaixão, pela fraternidade, pela caridade, fazem isso sistematicamente, fazendo em uma vida o exercício que alguns precisam de milhares. Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama. Os seres humanos comuns vão sendo chamados através dos filhos, dos cônjuges, dos amigos, das viagens a outros países, a valorizar o diferente, a estudar o diferente, a se apaixonar pelo diferente. Em linhas gerais, podemos dizer que esse é o sentido, é a perspectiva ampla para olharmos a diferença, a tragédia da violência e o destino de paz e de compaixão, o plano pedagógico de Deus para a humanidade, para você e para mim. Hoje, ao contrário das teologias que estabelecem as punições e os prazeres futuros, precisamos ressignificar e reprogramar nossas mentes do Deus de ira para o Deus de amor. Não é um trabalho fácil, porque temos muitas existências sob a ideia, a programação mental do Deus de ira, e precisamos reprogramar urgente e profundamente a nossa concepção de Deus, de nós mesmos, da reencarnação, da vida. Vamos estudar um pouco mais detidamente hoje a crença na vida futura. De onde vem, em tantas latitudes, em tantas culturas diferentes, em tantas religiões diferentes, essa crença na vida futura? Por que não proliferou no homem primitivo e materialista o nada? A crença de que morreu, acabou. Por que essa crença só foi ganhar corpo quando o homem cresceu em intelectualidade, em ciência, em autovalorização, séculos depois de Jesus? Por que em todas as culturas, latitudes, prevalece a crença na vida futura? É a pergunta de Kardec. É a reflexão de hoje. Vamos lá? Questão 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E a resposta: porque o nada não existe. É uma mera criação mental. Muito forte. Ainda hoje, quando dizemos que o Dia dos Mortos é o dia de finados,
dizemos que os que morreram têm fim. Finado é aquele que, puf, acabou. Consulte o seu coração. Não teologia nenhuma, não religião nenhuma, não doutrina alguma. Consulte o seu coração e pergunte: a minha avó, a minha tia, a minha mãe, meu pai, meu irmão acabaram? Algo dentro de nós, muito mais profundo que qualquer ideologia ou teologia, sacerdote ou instituição, diz para nós: eles estão em algum lugar. Não é assim? Então, temos instintivamente horror ao nada porque o nada não existe. As fontes de reflexão são profundas. Racionalmente, todo aquele que tem filhos e que vê que eles têm personalidades, aptidões, que nada tem a ver com a sua própria educação, que algumas tendências já vêm deles mesmos, vai se questionar, se pensar, se a alma dele foi criada no momento do nascimento, como ele pode vir dele mesmo algum talento, alguma tendência? Alguma tendência, algum talento foi desenvolvido anteriormente. Se foi anteriormente, onde foi? Está claro que a vida não começa no berço. Não é assim? É só raciocinar. Mas para além da razão, o coração fala para nós que os nossos finados não são finados, que aqueles que fizeram a passagem apenas estão num outro lugar. Essa certeza intelectual e emocional e afetiva, precisamos ter clareza dela para orientar nossas reflexões, nossos estudos. Pergunta 959. De onde vem para o homem, para o ser humano, o sentimento instintivo de que existe uma vida futura? Os espíritos respondem assim: já o dissemos. Eles citam aqui a pergunta 393 de O Livro dos Espíritos. Antes de encarnar, o espírito já conhecia todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu quando ainda estava no mundo espiritual. Unindo ciência com a mensagem dos espíritos, podemos dizer claramente: ninguém sabe o que viveu em outras vidas. Ninguém tem no seu consciente, raros são os que têm flashes durante o sono ou mesmo durante a vigília. Mas isso não quer dizer que nós ignoremos ou não lembremos de nada. Quer dizer que no consciente, que é a fase mais superficial, que é a parte mais superficial da nossa mente, não há registros claros e positivos das vidas passadas, da realidade do mundo espiritual. Mas a maior parte da mente é o inconsciente. E no inconsciente todos nós trazemos todas as nossas memórias de vidas passadas. Tanto é, daí se entende, quando uma criança que nunca teve contato com piano, vê um piano pela primeira vez, e algumas delas tocam. Daí se entende quando nós mesmos somos colocados numa dinâmica de grupo frente a uma dramatização e desempenhamos muito bem sem nunca termos feito uma prática de teatro. Daí vem as antipatias gratuitas, as simpatias gratuitas. Não é? Muitas são as oportunidades para todo aquele que reflete sobre a vida, que não aceita as teses absurdas do nada, da coincidência,
coincidência não explica nada, o nada não é nada. Se tudo efeito tem uma causa e a lógica mais simples, mais óbvia, fala isso, só pode aceitar o nada aquele que tem preguiça de refletir. Ora, se uma pessoa que eu nunca vi na vida, percebo que tem uma antipatia por ela e ela tem uma antipatia por você, de onde veio isso? E o contrário. Às vezes encontramos pessoas que nunca tivemos qualquer contato e nos sentimos à vontade. A conversa flui. Falamos com ela como se tivéssemos conhecido desde sempre. E é verdade. É verdade. Pense a respeito disso, porque tudo isso acontece com todo mundo. O que nem todo mundo faz é pensar sobre isso. Não é? Então, antes de encarnar, todo mundo tem uma vivência espiritual, e essa vivência espiritual, se não é lembrada claramente em detalhes, fica no seu inconsciente e pode e deve ser despertada a cada vez que a criatura sair do comodismo, sair da paralisia, do nada, e investigar, refletir. Kardec comenta assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro após a morte. O que não deixa de ser muito natural. Seja qual for a importância que ele dê à vida presente, não pode deixar de considerar como esta vida é curta e, acima de tudo, insegura, já que ela pode ser interrompida a qualquer instante e ele nunca tem a certeza sobre o dia de amanhã. Vemos uma pessoa morrer de um dia para o outro e inevitavelmente perguntamos: quem somos nós perante a vida? Qual o sentido da existência? Será que eu estou vivendo por preceitos verdadeiros ou estou em ilusões? Reflexões fundamentais. Continua Kardec dizendo: o que será do homem após a morte? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará nesse país. Portanto, por não nos preocuparmos com a vida que encontramos ao deixar a terra, como não nos preocuparmos com a vida que encontraremos ao deixar a terra, uma vez que é para sempre? Então, muitas vezes, turistas não apresentam um compromisso com a limpeza, com a ordem, com o respeito, junto aos países que visita, junto às pessoas que visita, justamente por saber que ficará pouco tempo. Pois nós, assim que trazemos para a consciência a certeza que trazemos dentro de nós, de que a eternidade é o nosso tempo, de que o infinito é o nosso lugar, pensamos e temos que pensar sobre o que levaremos da experiência da Terra, que é um nada frente ao infinito. E a Terra é um nada. A vida é um nada frente à eternidade e a Terra é um nada frente ao infinito. Não é? A ideia do nada é algo que contraria a razão, diz Kardec. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, quando chega a hora da morte, ele pergunta a si mesmo: o que será de mim? Todos, inclusive os materialistas, se tiverem oportunidade, se não tiverem uma morte repentina, perguntarão. E mesmo sem querer, fica a expectativa. Acreditar em Deus,
sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. O sentimento de uma vida melhor está no íntimo de todos os homens e não é possível que Deus o tenha colocado ali em vão. A vida futura implica na conservação de nossa individualidade após a morte. De fato, de que adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse que se prender no oceano do infinito, se perder no oceano do infinito? A consequência disso para o homem seria o mesmo que entrar no nada. Pense a respeito disso. Reflita sobre a consciência da eternidade em cada um de nós. Boa noite, Adelaide Dias, Roberta Moraes, Marco Aurélio Trindade, Ivani Loures Ventura, Avelino Carvalho e Enir Cajazeira. Marco Aurélio Trindade diz: amais os ancestrais das terras dos seus pais. Compreender, situarmos-nos na história já é um grande ganho. Situarmos-nos no infinito é maravilhoso e necessário. Muita paz e muito bem para todos. Amanhã não teremos nosso encontro. Segunda-feira retomaremos